Imagina o seguinte cenário. Você se lembra de uma coisa que aconteceu no passado e encontra pessoas aleatórias na internet que se lembram exatamente da mesma coisa. No entanto, tudo que vocês se lembravam nunca existiu de verdade. E mais do que isso, não se trata de um efeito Mandela, e sim de algo muito mais bizarro do que você pensa. A história que eu trago hoje mostra que brincar com a nostalgia pode ser o seu pior pesadelo. Apresento a vocês Kendall Cove. Essa história começa com um usuário fazendo uma pergunta num fórum sobre um programa infantil que passava na TV entre os anos de 71 e 72 chamado Kendall Cove. O usuário fala que, apesar de ter memórias desse programa, não se lembra de muitos detalhes porque ele tinha no máximo 7 anos de idade. E quanto mais tentava se lembrar dos detalhes, a sua mente se apagava por completo. Por isso, na esperança de preencher as lacunas que a sua memória tinha deixado, o usuário criou esse post. E para alegria dele, outros usuários começaram a aparecer e falar que se lembravam. Então é basicamente impossível falar que ele estava ficando délulu das ideias. Essa história até inspirou uma série de terror. E para vocês entenderem melhor tudo que rola nessa creepypasta bizarra, eu vou narrar ela para vocês. Então bora junto entender o que tá rolando em Kendall Cove. Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Kendall Cove e eu devia ter 6 ou 7 anos na época. Eu nunca cheguei a encontrar nenhuma referência sobre ele. Acho que foi exibido em um canal local por volta de 1971 ou 72. Eu vivia numa cidade de Ohio naquela época. Eu não lembro a emissora, mas eu me recordo de que passava num horário estranho, tipo 4 da tarde. Isso me soa familiar. Eu cresci fora de Toronto e eu tinha 9 anos em 72. Kendall Cove era sobre piratas? Eu lembro de uma marionete de pirata na entrada de uma caverna conversando com uma menina. Isso mesmo! Beleza, eu não tô maluco. Eu lembro do pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito com peças de outros bonecos, bem baixo orçamento. A cabeça dele parecia de uma boneca de porcelana antiga que não parecia ser daquele corpo. Eu não me lembro em qual canal passava. Desculpa ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente de que programa você tá falando. Acho que Kendall Cove passou só por alguns meses em 71. Minto, foi 72. Eu tinha 12 anos e assisti alguns episódios com meu irmão. Passava no canal 58, mas eu não faço ideia de qual emissora era. Minha mãe deixava a gente assistir depois do telejornal. Deixa eu ver o que mais eu me lembro. A história se passava em Kendall Cove e era sobre uma menina que imaginava ser amiga de um grupo de piratas. O navio dele se chamava Patético e o pirata Percy não era lá um grande pirata, porque se assustava com qualquer coisa. Também tinha uma música de Calliope tocando quase o tempo todo. Não me lembro do nome da menina. Era Janice, Jade... Acho que era Janice. Obrigado, Jaren. As lembranças voltaram na hora quando você mencionou o navio Patético e o canal 58. Eu lembro da proa do navio. Era um rosto de madeira sorridente com a mandíbula inferior submersa. Parecia que ele estava engolindo o mar e tinha uma voz e uma risada horrível que lembravam as do comediante Ed Wynn. Lembro especialmente de como foi chocante quando trocaram um boneco de madeira e plástico pela versão de espuma com a cabeça falante. Eu também me lembro agora. Você se lembra daquela parte? Você tem que ir pra dentro. Nossa, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Era isso que o navio sempre dizia ao pirata Percy quando havia algum lugar assustador pra onde ele precisava ir. Como uma caverna, um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio a cada pausa da frase. Você tem que ir pra dentro! Com aqueles dois olhos tortos, aquela espuma vagabunda e a linha de pesca que abria e fechava a mandíbula. Parecia simplesmente tão barato e horrível. Vocês se lembram do vilão? O rosto dele era só um bigode em cima de dentes grandes e estreitos. Eu de verdade mesmo, pensei que o vilão era o pirata Percy. Eu tinha uns 5 anos quando esse programa foi pro ar. É puro combustível pra pesadelos. Aquele não era o vilão, o boneco com bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horace o Horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, o vilão era a outra marionete, o Pega-Peles. Eu não acredito que deixavam a gente assistir isso na época. Jesus, o Pega-Pele. Que tipo de programa infantil a gente tava assistindo? Eu não conseguia olhar pra tela quando o Pega-Pele aparecia. Ele simplesmente surgia do nada, descendo pelas cordas da marionete. Apenas um esqueleto sujo, vestido
vestindo uma cartola preta e uma capa. E aqueles olhos de vidro, grandes demais pro crânio. Não eram só cartola e capa costuradas de forma meio doida? Era pra ser supostamente a pele das crianças? Sim, eu acho que sim. Eu lembro que a sua boca não abria e fechava. Seu queixo movia pra frente e pra trás. Lembro da menininha perguntando: por que a sua boca se move desse jeito? E o pega-pele não olhou pra menina. Ele olhou pra câmera e disse: pra moer a sua pele! Ai, tô tão aliviado que outras pessoas se lembram desse programa terrível. Eu costumava ter essa lembrança horrível. Um pesadelo que eu tinha. Quando a música da abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá, mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos, e eles ficavam apenas gritando, e os fantoches se contorcendo em espasmos, gritando. A menina tava gemendo e chorando como se estivesse passando por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava molhar a cama com esse pesadelo. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. Não é possível. Não havia história nem nada do tipo. Literalmente eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez eu esteja criando uma falsa memória porque você contou isso, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam. Caramba, é verdade. A menininha, Janice, eu me lembro de vê-la tremer. E o pega-pele gritando através dos dentes, rangindo, com a mandíbula balançando tão violentamente que eu achei que ele ia se soltar dos fios. Eu desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti. Eu corri pra contar pro meu irmão. Nós nunca tivemos coragem de ligar a TV naquele programa de novo. Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei pra ela sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9, e se ela se lembrava de um programa de criança chamado Kendall Cove. E ela disse que ficou surpresa que eu me lembrava disso. Eu perguntei por quê e ela disse: porque eu costumava pensar como era estranho. Você dizia: eu vou assistir Kendall Cove agora, mãe. Então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiados vazios, e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu pequeno show sobre piratas. E assim termina a história de Kendall Cove. Essa creepypasta tá muito além de ser um efeito Mandela, porque mesmo o programa não existindo de fato, alguma coisa sobrenatural e bizarra rolou com essas crianças. Eles ligavam a TV em algum canal que não tava passando nada além de estática e chuvisco, ouvindo aquele ruído branco que, pelo amor de Deus, me dá uma agonia ferrada. E eles imaginavam exatamente a mesma coisa. Essa creepypasta foi até uma inspiração para uma série de 2016 chamada Channel Zero, que tem um plot parecido sobre um programa infantil que nunca existiu. E lendo essa creepypasta me fez lembrar de uma coisa do Bob Esponja. Há muitos anos atrás, eu e meu irmão estávamos assistindo Bob Esponja quando começou a passar pela primeira vez no SBT. E teve um episódio relacionado a Sandy que eu e meu irmão podemos jurar que o Lula Molusco aparece no final do episódio perguntando quem era Sandy. A gente morria de tanto rir dessa cena, porque ele falou com uma voz de tédio muito engraçada. E depois de muitos anos, resolvemos reassistir os episódios. E um dos que a gente mais queria ver era esse que o Lula Molusco aparece perguntando quem é Sandy. A gente pensou que foi o episódio do Texas, mas não é. A gente ficou muito surpreso, porque a gente jurava que ele falava isso no episódio que a Sandy quer ir embora. E a partir daí eu tinha vagas lembranças de como era o episódio e ele também. E a coisa que sempre batia com as nossas lembranças era que o Lula Molusco aparecia no final perguntando quem era Sandy. A gente até foi na página de fãs onde dá pra você pesquisar todos os episódios por personagem. E acredite, vimos todos os episódios que a Sandy aparece e essa cena simplesmente não existe em nenhum episódio. Até hoje a gente pensa que pode ser algum episódio perdido, ou especial, algum filme, mas no fim deve ter sido só meio que um efeito Mandela entre a gente, tá ligado? Só que eu ainda custa acreditar que esse episódio não existe, porque essa cena é muito vívida na minha memória e na dele também. Mas enfim, mesmo provavelmente sendo coisa da minha cabeça, se alguém souber desse suposto episódio, por favor, deixa nos comentários, beleza? Eu vou agradecer pra sempre. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham curtido esse tipo de conteúdo mais puxado pra uma nostalgia mais bizarra, que aí eu posso trazer mais vezes. E agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e falou!